E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês mais um resumo comentado de Jinx. Hoje a gente fala sobre o capítulo 81. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like pra ajudar no engajamento do vídeo, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. Se quiser pode me seguir nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E se tiver interesse em contribuir financeiramente com o meu trabalho, você pode usar a ferramenta do YouTube, nesse botãozinho Seja Membro que aparece aqui embaixo, e ali você pode se inscrever e se tornar um dos membros do canal. Eu ainda pretendo elaborar um pouco mais essa ferramenta mais pra frente, mas considere ajudar porque isso ajuda bastante para que eu possa continuar produzindo conteúdo. Agora vamos falar sobre o capítulo 81 de Jinx. Então, como a gente parou do último capítulo, ao entrar em pânico, com medo de se afogar, o Dan ele acaba se agarrando ao corpo que no momento também tá praticamente nudo de Woo Jae-kyun ali na piscina. Os dois ficam imóveis naquela situação. Parece que eles nunca estiveram tão perto um do outro desde que as coisas começaram a ficar estranhas entre eles e que o Dan se afastou. O Dan começa a se desculpar e se explicar desesperadamente por aquilo ali que aconteceu, mas ele dá pra perceber que ele tá completamente constrangido. Só que o Jae-kyun ele não consegue pensar em nada direito, nem prestar atenção em nada do que o Dan tá falando direito. Tudo que ele consegue fazer é ficar observando o corpo do Dan que tá ali completamente exposto. O Jae-kyun então parte pra cima do Dan, ele começa meio que lambendo o pescoço do Dan, né, e o Dan fica ali meio que imóvel, sem entender nada direito o que tá acontecendo, e quando o Jae-kyun tá prestes a beijar ele, o Dan se afasta, vira o rosto, se afasta e diz que eles estão ali para aprender a nadar e que ele vai continuar a praticar a natação. O Jae-kyun fica completamente corado, constrangido de vergonha. Ele fica se perguntando por que ele fez aquilo. Afinal de contas, ele sabe que ele tá ali para ensinar o Dan a nadar. É para isso que os dois foram para lá. Mas quando ele começou a ver o corpo do Dan e eles tão próximos, o corpo do Dan exposto daquela forma, ele não conseguiu, foi inevitável para ele se sentir excitado naquele momento e então acabar fazendo aquilo. Ele agiu por puro impulso. E aí na sequência, em um quadro muito divertido dessa sequência que a gente teve, o Dan saiu pra praticar nadar sozinho, sem se segurar em nada, só que ele acaba se desesperando, quase se afogando, aí o Jae-kyun vai pra lá tentar ajudar ele, e aí a gente tem um retrato deles no formato chibi, assim, naquela cena, quebrou bem a tensão do momento, foi um quadro super divertido. O Dan tá exausto, quase cochilando no sofá, quase dormindo no sofá, mas ele tá determinado a não ir pra cama dormir já, porque ele sabe que se ele deitar pra dormir agora, ele vai bem dizer passar a noite em claro, porque na hora que ele deveria estar dormindo, ele não vai conseguir. Além disso, depois da natação, o Jae-kyun ainda assim se preocupou em entupir o Dan de comida, em servir muita comida pra ele, como ele fez das outras vezes que ele serviu. E isso tudo, né, o cansaço da natação, comer demais depois do exercício, tudo aquilo deixou o Dan com muita preguiça. Meio sem jeito, o Dan aproveita então a oportunidade que os dois estão ali juntos no sofá naquele momento e ele agradece o Woo Jae-kyun. Ele fala que sabe que por culpa dele, o Jae-kyun não conseguiu relaxar direito na folga dele. Mas é graças ao Woo Jae-kyun que ele sente que ele tá descansado depois daquele dia todo, da preocupação do Jae-kyun em entreter ele naquele dia, e que ele sente que finalmente ele vai ter uma boa noite de sono, ele finalmente vai conseguir dormir bem à noite. O jeito que o Woo Jae-kyun tem de dizer que tá feliz com aquilo é dizer que isso é ótimo e que assim o Dan vai poder focar completamente no trabalho dele sem desculpas, sem problemas. E aí aquilo tudo leva os dois a conversarem sobre o que eles poderiam fazer numa próxima folga, que né, ficou meio que decidido que elas precisam se repetir. Mas o que eles vão fazer então para se divertir num próximo momento?
Eles conversam animados, até que o Dan é derrotado pelo sono e acaba cochilando ali no sofá. O Jae-kyun então gentilmente cobre ele e fica observando ele ali dormindo igual um bebê. Ele fica ali fazendo companhia pro Dan, sentado no sofá junto com ele também, até que ele mesmo acaba adormecendo também ali sentado. Esse momento vai agraciar a gente com pequenos gestos entre os dois que representam muita coisa. Como por exemplo, as pernas do Dan sob o colo do Joo Jae-kyun, que tá com a mão sob as pernas dele, assim, meio que se quisessem manter essa ligação constante. Tal. É uma cena bem tosca num geral, se a gente for observar histórias ouvidas de casais que têm um relacionamento realmente feliz, só que ali pra gente é uma entrega muito grande, aqueles pequenos gestos. E os dois estão ali no sofá, e mesmo no sofá, talvez em posições razoavelmente desconfortáveis, o Jae-kyun, por exemplo, dormiu sentado, o que a gente vê é que os dois parecem ter tido alguma das noites mais relaxantes da vida deles em muito tempo. Então a gente é apresentado a uma sequência de quadros que parece mostrar pra gente a nova rotina deles dos últimos dias, a qual eles parecem já estar bem adaptados. Durante a semana, os treinos e as sessões de fisioterapia, nos finais de semana visitando a avó do Dan no hospital e também os amigos do interior. Em um desses momentos a gente vê o Dan observando a própria aparência com atenção no espelho, que parece genuinamente estar muito melhor nos últimos dias do que aquela aparência desnutrida e acabada que ele andava. E o Joo Jae-kyun em algum momento quase é pego pelo Dan quando ele tá olhando e relendo o cartão do presente de aniversário que o Dan deu pra ele em um determinado momento, no qual ele recusou com muita grosseria, né, foi jogado fora. Aquilo mexeu muito com o Dan e ele parece ter se apegado àquilo durante todo esse tempo que ele tava querendo o Dan de volta. Durante todos esses tempos ele constantemente pegava o presente e olhava de novo, relia o cartão inúmeras vezes. Aquilo foi realmente algo ao qual ele se apegou para não desistir de correr atrás do Dan de novo. A perspectiva que eu tenho dessa parte também é que o fato dele reler aquele cartão faz ele pensar sobre a maneira como o Dan conseguiu expressar os sentimentos dele de forma tão honesta, por mais que nem tão honesta, porque ele queria escrever algo mais profundo ainda, né, mais apaixonado. Mas como o Dan conseguiu expressar os sentimentos dele daquela forma, e o Joo Jae-kyun tá vivendo um momento em que ele acha que ele deveria fazer alguma coisa assim, ele simplesmente não consegue. Só que agora ele entende como não deve ter sido nada fácil pro Dan ter colocado no papel e entregado pro Jae-kyun aquele cartãozinho tão cheio de gratidão, tão cheio de sentimentos bons, mesmo que o Jae-kyun na época não tratasse ele nada bem. Logo, a data de retorno às lutas do Joo Jae-kyun se aproxima. A tensão toma conta da academia no dia em que o Jae-kyun tem uma reunião com o pessoal da academia e com a equipe dele para discutirem estratégias e outros pontos relevantes da luta. Ele vai enfrentar um cara chamado Arnold Gabriel, que independente das suas habilidades, o que tornou ele genuinamente famoso é a sua aparência estupidamente boa. O cara é um deus e atualmente ele domina o ranking do atleta mais atraente do mundo, seguido de perto pelo Jae-kyun. E é por isso que tá tendo toda aquela tensão no dia da reunião, porque aquele é o único título que o Jae-kyun não pode perder de jeito nenhum. Ou pelo menos é assim que pensam os empresários e a agência dele, né? Gente, o cara pode ser um atleta incrível, a aparência vai vender muito, é sempre assim, é assim que funciona, e é isso que definitivamente preocupa a equipe de marketing dele. Durante a reunião eles claramente mostram que eles ignoram completamente o resultado da luta, mas que é inaceitável que o Jae-kyun perca, seja derrotado quando o quesito é a aparência. Aquele tipo de atitude deixa o Jae-kyun indignado, mas
mas todo mundo na sala, incluindo o próprio Nan-wook, parecem determinados a reverter essa situação, né, esse quadro, nesse ranking e tal, devolver o primeiro lugar pro Joo Jae-kyung, mas ele não liga muito pra isso. Ele diz que é pra eles apenas fazerem tudo como sempre fizeram, tanto questão de maquiagem, de aparência, fotografia, não é pra mudar nada, faz tudo como sempre fizeram. Só que eles não ligam muito pra isso. Eles dizem pro Joo Jae-kyung focar na luta. O foco dele é lutar, que é pra deixar com eles que eles vão garantir que ele recupere o título de atleta mais atraente do mundo. E o Nan-wook ainda diz pra ele que ele não precisa se preocupar, porque em questões de habilidade na luta, o Jae-kyung é muito superior ao adversário dele. O Jae-kyung então acaba concordando com tudo que eles meio que estão propondo ali, parece que ele só não quer se incomodar, mas depois que o Nan-wook alerta ele de que aquele vai ser um evento tranquilo pro Joo Jae-kyung, que a luta é praticamente garantida, ele acaba concordando com tudo, só que ele dá um alerta. Ele diz que se em algum momento eles atrapalharem ele, ele vai demitir todo mundo. Então, faltando 8 dias para a luta de retorno, eles finalmente viajam, provavelmente para a França, né, já que o adversário dele é francês. E o Jae-kyung é obviamente acompanhado por toda a equipe dele da academia, o técnico, o treinador, né, o fisioterapeuta, o Kim Dan, e até o Yong-gu participou disso, foi viajar com eles. Eu não entendi bem, mas fiquei muito contente do Yong-gu tá ali. Ele tá com sangue nos olhos, assim, ele tá emanando a mesma determinação do Jae-kyung para aquilo. O Dan, que como eu comentei, também viajou com eles, né, faz parte da equipe do Joo Jae-kyung. Ele parece estranhamente mais nervoso do que o de costume. Inclusive para aquele tipo de evento, não é algo que costuma deixar ele tão nervoso, mas dessa vez ele tá muito nervoso, muito desconfortável. Bom, faz tempo que ele não participa de um evento assim como uma luta, e a última vez que aconteceu foi um grande problema, né, por causa dos trapaceiros e tudo mais. O Jae-kyung tá mais determinado do que nunca, o olhar e o semblante dele estão cheios de uma garra que ele tinha antes de tudo virar de ponta cabeça. Finalmente o retorno dele às lutas vai acontecer. Gente, com a luta se aproximando, eu acho que tá chegando o momento em que não vai ter pra onde nenhum dos dois fugirem, principalmente o Dan. Mas acho que tá chegando o momento onde o Dan e o Jae-kyung vão fazer sexo novamente. Se fosse pra eu chutar, eu diria até que no próximo capítulo isso pode talvez começar, vamos dizer assim, né? Porque a autora adora dar um capítulo inteiro só pra isso. Mas eu acho que a gente tá perto disso, afinal de contas, o Joo Jae-kyung ainda tem o ritual dele. Ou será que ele vai finalmente abandonar o ritual dele e a simples presença do Dan por perto vai ser o suficiente? Mas afinal de contas, pensar que isso pode acontecer de novo também deixa a gente curioso de como, se isso acontecer, como o Joo Jae-kyung vai agir dessa vez. Ele vai ser carinhoso? Ou será que ele vai ser violento igual sempre foi, se deixar levar pelo nervosismo, pela emoção do momento? E o Dan, será que ele vai se colocar naquele lugar meramente objetificado de novo, como ele tem feito das últimas vezes? Eu acredito que um certo conflito silencioso que cada um vai enfrentar consigo mesmo deve surgir nesses próximos capítulos, quando essa situação surgir. Então eu tô bastante curioso pra ver como a autora vai desenvolver isso aí, porque além do comeback da luta, eles têm o comeback do sexo, e eu tô curioso pra saber como que ela vai interagir com aquilo ali na história. E claro, eu ainda poderia apostar pros próximos capítulos uma crise de ciúme do Joo Jae-kyung por causa do novo lutador. Se ele tiver a mínima interação com o Dan, isso é muito provável que aconteça, e seria bem divertido de ver. Mas também acho que ele possa, essa beleza toda desse personagem possa ser um conflito apenas pra mais uma vitória que o Jae-kyung tem que correr atrás, vamos dizer assim. Eu acho até que é meio que pra dar muito mais valor a essa luta do que ela realmente teria. Afinal de contas, não é o grande adversário, né? Não é alguém que ele passaria trabalho pra derrotar, mas o fato de ser o cara que tá superando ele no ranking de atleta mais atraente dá um valor maior pra esse retorno aos ringues. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.